O Patrício fica calado e o Rodrigo aperta mais e pede para que ele diga se ele quer a Luciana para ele, e o Patrício continua ali, segue calado, e o Rodrigo se aproxima ainda mais dele e pergunta novamente se ele quer a Luciana. O Patrício então não esconde mais o seu silêncio e diz que sim, que ele quer muito a Luciana, e o Rodrigo se afasta e o Patrício solta tudo e diz que ama muito a Luciana e que ele não é capaz de cuidar dela nem defendê-la, mas que pelo menos ele controla a esposa dele. E os abraços de hoje vai para Lourdineide, que falou: amo o Patrício, gostaria que ele ficasse até o fim da novela com um final feliz, Patrício não pode morrer. Irani falou: o Patrício bem que poderia ficar com a Luciana. Maria disse: gosto dessa novela. A Maria falou para Vicky: você merece um homem melhor. Não esquece de deixar o seu comentário, porque no próximo vídeo ele aparecerá aqui, e deixa aí também o teu nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Me diz uma coisa, pessoal, na opinião de vocês, vocês concordam que a Roselena fique viva no final da novela, ou o melhor para ela seria a morte? Comenta aí que no próximo vídeo ele aparecerá aqui. E peço a você também que, se possível, deixe o seu gostei, para que assim você receba tudo em primeira mão o que de fato irá acontecer na novela. Tudo começa em uma cena onde a Jana está bem pensativa ali, ao mesmo tempo que a Matilde pergunta a ela por que ela está com essa carinha. Jana, na verdade, ela responde com uma pergunta a Matilde se ela fosse rica, se ela namoraria uma pessoa de classe baixa. Matilde pergunta o que está acontecendo e se ela se apaixonou por uma pessoa de classe baixa. Jana pede para que ela responda a pergunta que ela fez, se ela namoraria ou não. Matilde responde que sim, porque todas as pessoas que hoje têm dinheiro, elas começaram do nada, e que elas não sabem se essas pessoas de classe baixa vai progredir na sua vida e de repente vai ter uma grande fortuna em seu futuro. E diz a Jana que um grande exemplo é o pai dela. Jana fala que não, que a respeito do seu pai, ele nunca foi pobre, e a Matilde questiona ela e diz que ela está enganada, porque quando o pai dela começou pela primeira vez na empresa, ele teve que ser sócio do Dr. Cláudio Linhares, porque nesse caso o Max não tinha dinheiro suficiente para empreender no negócio como a companhia aérea. Jana então questiona que então nesse caso quem tinha dinheiro era o Dr. Cláudio Linhares, não é isso? E a Matilde diz que sim, que o Dr. Cláudio Linhares era um homem que já tinha uma grande fortuna. Jana se levanta ainda muito confusa e diz que não entende porque o pai dela acreditou que o pai da Luciana tinha cometido uma fraude se o dinheiro já era dele, do Cláudio Linhares. Depois a cena muda e vai para o Rodrigo, que está com a Luciana, e cada um está com uma taça de vinho, e o Rodrigo diz a Luciana que sabe muito bem que ela não pode beber por conta do filho deles dois, mas que ele quer muito que isso ali seja apenas um ato simbólico, e agradece a ela. Luciana pergunta por que ele está agradecendo. Rodrigo responde que é porque ela está ali com ele e aceitou a companhia dele. Porém, a Luciana diz que ali não é nada demais, porque é apenas uma refeição em horário de trabalho e que ali não tem nada em especial. Rodrigo fala nada em especial e a Luciana tenta questioná-lo, e ele diz que sente muito, mas que não pode evitar, e o Rodrigo ainda fala que todo o panorama na vida dele acabou depois que ela chegou na vida dele e que ele não pode e nem quer evitar isso, mas que ele pede a ela que, por favor, que ela não vá embora, porque ele quer ela ali e vê ela todos os dias na empresa. Luciana diz que não pode, porque ele mesmo sabe que ela não se identifica naquele lugar e que ela estará bem melhor na cidade dela e ficará lá mais tranquila. Rodrigo pergunta a ela o que moléstia está deixando ela tão incomodada ali, e a Luciana tenta responder, e o Rodrigo já diz que ama ela e que nunca vai deixar de sentir isso por ela, e a Luciana pede para que ele pare, mas o Rodrigo não para e diz que não pode deixar de dizer isso a ela, e pergunta a ela se isso incomoda ela, se isso deixa ela desconfortável. Luciana responde que sim, e o Rodrigo diz que apenas ele sente isso e que quando está ao lado dela ele quer gritar para todo mundo ouvir, mas que infelizmente ele tem que se calar, e por isso ele diz apenas a ela que eu te amo.
Só que para torar na emenda ali e acabar com todo esse clima, quem é que chega? O capiroto da Clara. Ela dá boa tarde ao Rodrigo e diz que ligou para a secretária dele e ela disse que ele estava muito ocupado esse dia todo, mas que ela consegue ver ali com o que ele está muito ocupado, e ela pergunta se ele não tem vergonha de estar ali se expondo, mas nem consegue terminar de falar, e o Rodrigo se levanta, pega nos braços dela e manda ela se calar. Mas a Clara encara o Rodrigo e diz que então ele cale ela e que se atreva a fazer isso. Luciana, por sua vez, se sentindo muito envergonhada ali, ela tenta sair, mas o Rodrigo segura ela e a Luciana diz que vai embora, mas o Rodrigo diz que não, que ela não vai, porque quem vai embora é a Clara. Já lá dentro da empresa, o Cláudio se encontra com o Patrício e pergunta a ele se ele já terminou o expediente dele, e o Patrício responde que sim e pergunta se ele também. O Cláudio responde que sim e chama ele para ir comer e que eles não vão mais Luciana, só que a Luciana, a pobre, está ali ainda na peleja com o Rodrigo, que não quer deixar ela ir, mas a Luciana pede para que ele solte ela, e a Clara, carta fora do baralho, ela diz ao Rodrigo que continue fazendo isso com ela, ignorando ela e dando lugar que é dela a essa doméstica, mesmo que para ele não importe que ela esteja esperando um filho dele. Luciana tenta ir, o Rodrigo mais uma vez lhe segura e ela manda ele soltar ela, porque agora ela vai ter que ir ao encontro do Patrício e o seu papai, e manda ele ficar ali com a esposa dele e deixar ela em paz, depois ela se vai. Rodrigo se senta invocado ali e a Clara fica com um semblante feliz, e já a Luciana dá de cara com o Patrício e o seu papai, que chama ela para ir comer, e a Luciana diz que não vai comer ali, e o Cláudio, confuso, ele pergunta o que foi que aconteceu. Luciana diz que na verdade ela não quer estar ali e que tudo que ela quer é voltar para o seu povo, voltar para a sua cidade, e que a Clara acabou de brigar com ela ali porque ela estava com o seu esposo, e que na verdade ela tem toda a razão, e chama eles para ir novamente. Eles vão e o Patrício fica ali sozinho e revoltado com toda essa situação. Depois de um tempo, agora já em casa, o Patrício, que está descendo o sabugo ali no Rodrigo, ele diz a ele que a Clara é a esposa dele, porque assim mesmo foi ele quem decidiu, e que ele mesmo deixou a Luciana pela Clara, então que agora ele assuma todas as consequências. O Rodrigo diz que não deixou a Luciana pela Clara, só que o Patrício não para, solta o grito pra cima e diz que ele assuma logo isso, porque foi isso sim que ele fez, trocou a Luciana pela Clara, porque ele acreditou mais na Clara do que na Luciana, que naquela época ainda era esposa dele. O Patrício é curto e grosso e diz ao Rodrigo que ele não tem mais nada a ver com a Luciana, porque ela não faz mais parte da vida dele. Só que o Rodrigo, que já estava com algumas desconfianças na sua mente, ele questiona o Patrício se então a Luciana faz parte da vida dele e se ele quer ela para ele. O Patrício fica calado e o Rodrigo aperta mais e pede para que ele diga se ele quer a Luciana para ele, e o Patrício continua ali, segue calado, e o Rodrigo se aproxima ainda mais dele e pergunta novamente se ele quer a Luciana. O Patrício então não esconde mais o seu silêncio e diz que sim, que ele quer muito a Luciana, e o Rodrigo se afasta e o Patrício solta tudo e diz que ama muito a Luciana e que ele não é capaz de cuidar dela nem defendê-la, mas que pelo menos ele controle a esposa dele. O Rodrigo diz que ele não pode estar ciente do que ele está dizendo, e o Patrício ainda diz que a Luciana é tão importante quanto todos eles lá na empresa, e que a Luciana não precisa pagar pelos erros de ninguém, e que é justo, muito justo, que ela viva tranquila e com respeito.